Jefinho da Ilha, o mais notório fornicador da nossa era, disse que Príncipe Andrew é a única pessoa que ele conheceu que é mais obcecado por SEXO do que ele. Ambos são viciados em perereca. Do que as mulheres que nós dividimos me contaram, eu vou repetir. As mulheres que nós dividimos me contaram que ele é o animal mais pervertido no quarto. Ele gosta de umas safadezas que são demais até para mim. E eu sou o rei da safadeza. Essa é a segunda parte do Esquenta pro livro sobre o Duque de York, Príncipe Andrew. Pega seu sorrisal que hoje a gente vai fundo. A gente tá sorrindo de nervoso, porque a história é horrível. Cada vez que a gente visita a Casa York, a gente fica mais apavorado. Né, Vânia? Muita coisa. Dessa Muita coisa, vez... gente. Se vocês assistiram o nosso vídeo de ontem, então vocês estão sabendo que o negócio nós vai descer. Vai descer. Se você tá pegando a parte 2 e não pegou a parte 1, tá aqui, listado aqui embaixo. Uhum. Bem-vindo, boa tarde, boa noite, bom dia, bom sorrisal. Aqui é o Sincericídio Literário, é o lugar da treta, e essa é uma treta de livro de Royal. É uma coisa que a gente adora. A pena que é uma treta... Aqui embaixo você vai ler o nosso disclaimer, onde a gente te conta que a gente dá nossa opinião para coisas que são públicas, especialmente desse livro que já está publicado. Foi dado pela editora para fazer marketing para isso que a gente está fazendo. A gente dá nossa opinião, pede a sua. Você vai encontrar os links das nossas outras redes sociais, o link direto com um tutorialzinho de como ser membro do nosso clubinho, que você vai ter vídeos exclusivos, alguns vídeos a gente vai mencionar aqui que a gente já fez e estão no clubinho. Você vai encontrar os links de um vídeo que a gente chama de glossário, que explica esses termos que a gente usa como Jefinho da Ilha, que você já deve ter imaginado quem é. Vai encontrar os links dos meus livros de romance que não tem nada de nojento, é tudo amorzinho. E vai encontrar os links das nossas lojinhas no Shopee e no Collab 55, onde tem a camisa, que é o uniforme que a gente está combinando de encontrar o William em novembro. Dito tudo isso, a gente mergulha na podridão, né, Vânia? Menina, vamos lá, vamos abrir o esgoto? Vamos deixar os ratos saírem? O negócio está cada vez pior. A gente falou um monte de coisa ontem, mas agora a gente vai pegar a segunda parte que fala especificamente do relacionamento ou da relação entre o príncipe Andrew e o Jefinho da Ilha. Aquele cara que tinha uma ilha, que tinha um jatinho, cujo jatinho tinha uma lista com os nomes de quem ele dava carona até a ilha, e que nessa ilha tinha muitas brincadeiras para adultos, de todos os níveis e tamanhos e gostos e cores, né? Com crianças para adultos. Também isso. E esse homem foi aquele que acabou sendo preso e misteriosamente apareceu um cinto na cela dele, para que ele pudesse se autodeletar. Ou deletaram ele e colocaram um cinto no pescoço para poder parecer que ele se autodeletou, whatever, né? Então, assim, essa segunda parte está intimamente ligada a esse cara.
O que acontece são 3 partes interessantes que envolve o Jefinho da Ilha em relação ao príncipe Andrew. Primeira parte é a vida dos vícios em si, né? Todo tipo de vício que ele tinha, especialmente o vício em S, que é como a gente está chamando sexo, certo? Então, ele falou aí nessa citação que a Moira começou o vídeo, que até para mim, Jefinho, que sou um homem de sacanagem, o que ele faz com as mulheres é muito pior do que eu. Eu já falei no vídeo anterior que uma das modelos que esteve com ele disse que ele não era essa bala toda. Ele, Andrew, não era essa bala toda. Então, vamos lá, para não parecer que eu estou me contradizendo, porque eu não estou. Eu acho o seguinte, aí já é minha opinião. Ele é um homem, sim, viciado nisso, viciado em S, focado. As piadas dele sempre têm a ver com a parte de trás ou com a parte da perereca. Ele gosta de deixar as pessoas desconfortáveis, porque ele é muito engraçado, ele é hilário, né? Então ele tem que fazer piadinhas, não é nem só com duplo sentido, ele vai direto, ele fala a palavra suja, né? Independente, ele pode estar num evento, ele pode estar numa festa, que ele vai fazer isso. Então tem essa primeira parte, essa coisa que eles tinham em comum do vício em S. A segunda parte, a segunda coisa que também linkava era a parte financeira. E a gente já vai entrar nesse assunto já já. A terceira parte, Moira, eu achei extremamente interessante. É dito no artigo que pode ser uma coisa de muita especulação do autor, mas eu acho que se ele está especulando sem ter tantas provas, é porque um dos entrevistados dele soltou alguma coisa que tinha a ver, tá, Moira? Porque eu acho que ele não ia tirar isso do behind dele. Não, Que e é a você pode coisa... ver que a gente já falou que esse cara tem carreira, esse Andrew Lawney, ele não ia fazer um livro cheio de mentira e botar em Não, risco a não ia. carreira Não ia dele. fazer um Spare 2, né? Ele não ia, né? A terceira coisa que linka o Jefinho da Ilha ao Andrew tem a ver com espionagem, inclusive repassando informações privilegiadas da família real para o cara lá do país da vodka. Speculation. Mas speculation porque alguém assoprou isso no ouvido do autor. E aí? Vamos Eu começar, fiquei. Moira? Sim, e eles falam tanto assim, se o cara da vodka contar o que ele sabe sobre Andrew, acaba com a monarquia de vez. Eu fiquei, meu Deus, o que será que é isso? Porque tem alguma coisa pior do que gostar de pequenas porções? Do que fazer essa Não sei. força com pequenas porções, que ele já teve até que fazer acordo, né, assumindo a culpa. Meu Deus, que nojeira. Será Né? que teve até uma menina que deixou um comentário engraçado num dos vídeos que a gente deixou há pouco tempo, que o grande segredo da família real é que todo mundo é reptiliano. Gente, o que mais Nojenta. pode ser? Eu realmente eu fico pensando, o que mais pode ter de tão podre em relação à família real que com certeza tem a ver com dinheiro. Dinheiro que está vindo de algum lugar que não devia estar vindo. Porque poder eles já têm, eles estão numa posição extremamente privilegiada. Acima de rei tem o quê? Nada. Só Deus, como eles acham, né? É. Então, tem a ver com essa sujeira financeira. A gente já Deve ficou sabendo há um tempo atrás da mala que o rei Charles, na época que não era rei, né?
recebeu desse pessoal lá dos árabes, lá de um daqueles países de lá, o pessoal da túnica lá toda. Que mais que pode ter de tão podre? É, E aí aí, a gente amor? já pensa, né? A gente já pensa no canal ID. Eu já, né, já para mim, já tô. O que pode ser pior? Pior do que fazer essa força com pequena porção. Só É, não sei, não faço nem ideia. Pois é. Mas vamos lá. A gente ficou sabendo oficialmente das maracutaias de cama do príncipe Andrew por causa daquele famoso processo que uma das meninas do cara da ilha, que na ocasião, uma tal de Virginia, na época era Robert, ela tinha só 17 anos, que ela foi selecionada para ser massagista exclusiva do príncipe Andrew. Tinha, claro, também outras mulheres envolvidas, mas na maioria eram mulheres maiores de idade. E essa tal de Virginia, especificamente, processou ele, né? Por que não outras vieram à tona? Exatamente porque ela era menor de idade e ela alegava que tinha sido a força, que ela não quis. Então, não foi consentido, né? Processo vai, processo vem. Mami acabou pagando a conta, fazendo com que ambas as partes assinassem um acordo de que esse assunto estaria morto. Ou seja, ninguém mais poderia processar o Andrew por causa desse assunto. E a menina recebeu 12 milhões de libras na ocasião. Mamãe pagou, tá? Não foi ele. Ele até vendeu uma casa que ele tinha para tentar levantar o dinheiro numa mansão, né, mas o dinheiro não deu, então mamãe teve que bancar o negócio. Essa é a famosa foto para poder provar que ela realmente conheceu, e tem aí a suposta namorada do Jefinho da ilha atrás, para provar que tinha ligação com o pessoal da ilha. Eu achei muito conveniente essa mulher estar na foto, porque se ela viu que eu tinha foto, por que ela não saiu, né, do quadro, né, do cenário? Mas não, ela fez questão de ficar, poder mostrar que tinha a ver. Uma coisa que eu já tinha trazido aqui num outro vídeo nosso, Moira, acho que quando a gente mencionou que essa moça que já é uma senhora agora, infelizmente há pouco tempo se autodeletou, por que só essa foto que é mostrada? E aí, nesse artigo, confirma minha teoria de que sim havia outras fotos. Essas fotos nunca vieram a público, mas foram usadas no processo. E uma dessas fotos que a gente não tem acesso, e a gente não sabe se está no livro, mas pelo menos ela é mencionada em detalhes, é uma foto que está o Andrew com duas modelos. Essa tal de Virginia, lourinha, e uma outra que na ocasião tinha 20 anos, em que eles estão sentados. E essa outra senhora de blusa branca, Ghislaine, whatever, que era a namorada do Jefinho, deu de presente para o Andrew um puppet, um desses bonequinhos de mão, sabe? Essas marionetes de mãozinha, que aí você menina, usa esses pensa dedos numa para fazer os história, bracinhos, pensa né? numa Eu, história nojenta. pois é, o bonequinho, o puppet, tinha a cara do Andrew. Inclusive Eu tinha um vou nomezinho abrir aqui. escrito, tá? E nessa foto que eles tiraram, tinha a menina ao lado, que era a Ghislaine? Não, que era a Virgínia, eu acho que era a Virgínia que estava ao lado. Era a A Virgínia outra e estava, essa menina. a Era. outra estava sentada no colo de Andrew e disse que a tenda dele estava armada.
tá? A tenda dele estava armada. Então, ela sentada no colo, em cima do Monte Vesúvio dele. E ele estava com o puppet na mão e o puppet estava apertando as mamas da Virgínia. Tem uma foto que a gente não tem, porque não liberaram. Mas está no livro. Eu falei para vocês que tinham outras fotos. Gente, foram muitos anos ele indo na casa do Jefinho, nas mansões de Jefinho, na ilha de Jefinho. E o Jefinho era igual o Didi. Tudo Olha, filmado. olha só, essa é a tal garota dessa história do puppet que a Vânia vai acabar de contar. E essa é a menina, na época, né? Você não acha parecida? Eu achei muito parecidas. É o Não, tipo, não aquele sou, não. tipo que você não acha que. Eu achei que é aquele tipo assim, magrinha que parece corpo de Não, adolescente. sim, sim, são. É porque é um estilo, né? É menina para parecer mais nova do que é. Só que essa, na ocasião, tinha 20 e essa daí Tinha tinha visto. 17. E ela É. até fala que lembrava bem que a Virgínia realmente tinha 17, porque numa das viagens no jatinho do Jefinho, eles iam para um determinado lugar, que agora eu não lembro, que por causa do mau Ah, tempo, eles tiveram que Atlantic. descer Ah, em sim, Atlantic City. Não, eles desceram em Atlantic City porque é. não dava para ir para outro lugar que eles iam. E Atlantic City é uma espécie de Vegas, né? Tem cassinos lá. E a Virgínia, que é essa que está aí no vídeo, não pôde jogar porque ela tinha 17. Né? Então, eu fico imaginando aonde mais aquele puppet foi enfiado. É. Dizem assim que a mão do puppet estava a Virgínia segurando o puppet, a mão do puppet nas peitiolas de Virgínia. Então, Sim, ele, como era igual, o puppet era ele pôde pegar a mão dele e botar nas peitiolas da outra menina. Todo mundo riu, todo mundo achou engraçadíssimo. Aí ela, quando pois é. ela chegou no quarto para dormir, ela pensou assim, não foi engraçado não. Pois é, né? Porque de primeira ela disse que ela não se sentiu assim desrespeitada, foi uma brincadeira. Mas era como eu disse ainda há pouco, né? É dito no livro, é tudo gravado. Alguém está de posse dessas gravações, assim como estão de posse das gravações do Didi. Uhum. E aí? Isso quer dizer que nessas gravações tem sim as pessoas importantes, os empresários, os artistas, os políticos. E mais uma coisa que é dita: Príncipe Andrew e Bill Clinton compartilharam a mesma amante. É assim, é E aí? como se fosse ter um par de meia, você compartilha o par de meia. Não Uhum. são pessoas, não são mulheres, são objetos, entendeu? Total, Então, o total. objeto que a gente compartilhou me contou o que ele gosta de fazer na cama. O objeto que a gente compartilha. Agora, tem mais uma coisa, tá? Porque como o Andrew era uma pessoa sem limite para piadas, para, né, para praticar bullying e tudo mais, e essas festas eram festas regadas a farinhas, a bebidas, muita mulher, muita música alta, muito ambiente escurinho. Essa coisa de compartilhar a mulher, gente, não quer dizer só do tipo, ela hoje dormiu comigo, amanhã ela dormiu com outro. Pode ser agora, tá? A mulher tem 3 buracos. Que buracos? Frente, trás e boca.
Uma mesma festa que está todo mundo numa ilha? Vocês acham que não tinha esse tipo de coisa? Que cada um pegava uma senha e ficava esperando a sua hora? Ou que tinha um apressadinho que, já que você está na frente, eu vou pegar atrás. Você acha que não? Já que o Andrew era tão fissurado em bunda, você acha que ele não pegava as mulheres por trás enquanto ela já estava ocupada quanto o homem? Ah, gente, me poupa. Me poupa, né? Claro que sim. O pior é que isso não é exagero. Não, O pior é absolutamente isso. não. Tá? É muita, muita sujeira. Uma pessoa que, como a gente falou no vídeo anterior, ia nas alas dos empregados para caçar alguma bonitinha que ele ainda, alguma camareira bonitinha que ele ainda não tinha visto, você acha que não faria uma coisa dessa com as modelos? Você acha que não? Ele ia para a festa de iate, gente. Tem foto aí, Moira? E na festa de iate, Essas fotos é um negócio assim. Meu Deus, isso aqui é que nem assim, você vai no buffet de massas, você vai na churrascaria, e aí vai na churrascaria ficar passando espeto de linguiça, espeto de picanha, espeto de não sei o quê. É isso. Todas as mulheres estão de topless e os homens ali comendo um petisco, fumando um charuto. exatamente, era esse tipo assim, entendeu? Vontade, pega em qualquer lugar. Não é nem aquela preocupação de vamos lá para minha cabine. Não, tá no corredor, tá no conversa. Vem cá, aqui mesmo, com a parede. À vista de todo mundo, gente. Vocês estão supondo. Você tem que Não pensar estão na supondo, baixeza não. da cabeça da pessoa, entendeu? Na Tá baixeza acima da de tudo. pessoa. Acima do bem e do mal. Se Exato. você não viu a primeira parte, corre lá e vê a primeira parte, que são todas, é a construção, né? Desde pequenininho que ele se acha acima do bem e do mal. Essa aqui parece que era uma que supostamente estava namorando. Sim. Mas namorando daquele jeito, né? Pois é. Que ela achou, Então, coitada, que ia ter um. aí, né? Aí você vai falar assim, mas isso ele só fez depois que oficialmente ele está separado. Não. Ele dizia para as modelos, eu falo modelo assim, não Modelo querendo manequim, né? menosprezar todas as modelos, mas é aquela mulher que se diz modelo, né? Aspirante a atriz ou qualquer coisa assim. Ele dizia que ele tinha um casamento aberto. Então, ele e Sara tinham um entendimento de que ele podia, como ele é um garanhão, né? Ele tem as necessidades dele, então ele tem que pegar o que dá para pegar, né? Em qualquer lugar que ele vai, quando ele está viajando oficialmente, qualquer coisa assim. E dava em cima mesmo das mulheres, né? E aí eu fico imaginando o seguinte: a gente sabe que no fim das contas o divórcio acabou acontecendo porque Sara foi pega no flagrante. Ele era esperto o suficiente para, mesmo que ele fizesse assim, como aí nesse iate, mas ele estava longe, sei lá, de repente ele ia para dentro do iate, alguma coisa assim. Ele ia para clubes privês, ele ia para mansões, ele ia para ilhas, né? E nunca foi pego. No caso da Sara, ela acabou, sei lá, estava na Itália, nem lembro que país ela estava, com um suposto amante, teve o lance do dedão do pé, né? E aí ela saiu como adúltera.
quando ele A já Vânia, era famoso. não, tudo bem, ele era nojento, mas ela viajou com as filhas e o amante. Ah, não tem essa de mais ela viajou. Os dois são podres, Moira. Não importa se tá com a filha ou não Não, filha. Quer dizer que é pior porque levou a filha? eu Não. acho, porque você não contente de fazer cagada, você faz cagada na frente das suas crianças. Você pode pelo Não, menos poupar as suas crianças. Ah, que é isso? mas olha só, Moira. Nós acabamos de falar no vídeo anterior daquele videozinho da morte de Elizabeth, que ele passa a mão nas pernas e na bunda da filha e a filha nem tchum. Isso quer dizer que dentro de casa ele fazia coisa com as filhas, nem que fosse Ai, só meu passar Deus a do mão ou céu. botá-las sentadas no Vesúvio dele. Qual é a Ai, meu diferença Deus. dele para ela? Não, Qual é eles são a podres. Eu só diferença? acho que Os dois, assim. sim, Se ele não, não sei, essa gente é nojenta, deixa quieto. entendeu? Ai, Os dois se merecem. O problema é o seguinte: esse povo aprende a ser falso desde pequenininho, desde o jardim de infância. Né? Então, eles são muito simpáticos. Na frente das camas, eles são muito solícitos, eles são muito educados. Obrigado, por favor, com licença. Mas quando fecha a porta, que a gente vai olhar pelo buraco da fechadura, é que o negócio fica diferente. Entendeu? A gente não sabe até que ponto a Sara também não é podre. Ela não, ela anda, perdão, ela anda por esse meio da realeza desde muito novinha. O pai dela trabalhava lá para Elizabeth como cavalariço, chefe dos cavalos, sei lá, alguma coisa assim. A Elizabeth conheceu Sara pequena. Tanto que quando ela foi casar com o filho, supostamente o filho preferido dela, ela aprovou, ela achou bom. Ela deu de presente uma tiara para Sara no casamento. Quando Sara entra na igreja com uma coroa de flores e sai duquesa com uma tiara de verdade, aquela tiara não foi emprestada dentre as tantas de Elizabeth. Elizabeth mandou fazer uma tiara. Para você ver o grau de como ela gostava da menina. Mas assim, o Andrew, se ele apronta desde que é novinho, quem está ali no meio, Moira, sabia o que ele aprontava. A claro que Sara não sabia. casou com ele cega, não casou. Ou achando assim, ai Não, não, quando ele casar comigo eu vou endireitá-lo. Ele vai virar um homem não, de bem. não, é possível. Teve até a Vintage Reading Show, né? Ela falou assim: ah, será Uhum. que a Sarah se apaixonou por ele pelas piadas que ele fazia de peido? De esfregar a cara dos outros em patê, não sei o que e tal. Eu acho que eu nunca achei que eles eram assim apaixonadíssimos e tal. Eu acho que eram assim dois sem noção, dois Foi insuportáveis conveniente para os dois. amigos. Eles são amigos até hoje, entendeu? Foram lá, Uhum. fizeram dois filhos. Na época eu acho que era mais difícil fazer inseminação, né? Então deve ter feito mesmo, mas também nem é difícil, bebe uns Beer Night, aí fica com o T grandão, aí vai lá e faz, né? Ah, Pode ter mas feito. não é uma coisa assim, ai, a ser apaixonados, é uma parceria para forever. Não, não. Inclusive, se vocês lembrarem desse período que passa no The Crown, para mim, pelo menos, passou uma impressão muito forte que o Andrew, além de ter inveja pelo fato do Charlie ser o mais velho, portanto, o herdeiro ao trono, teve uma comoção muito grande do casamento de Charles com Diana. E o Andrew queria aquela atenção para ele. E a gente sabe que no dia do casamento, né, pelo menos ali naquele dia, quem é da realeza e não vai herdar o trono, no caso, naquele dia você
é o protagonista. Aconteceu com Meghan e Harry, aconteceu com William e Kate. Assim, até a rainha, ela meio que sai de cena, ela é discreta, né? Tudo bem, tem todo o protocolo, etiqueta, de que a rainha é a última a chegar, depois que a rainha chega, só a noiva, né? Ninguém pode chegar depois da rainha, ninguém entra depois da rainha, tá? Mas, apesar desse protocolo, logo depois vem a noiva e todo mundo fica naquela. Como será o vestido? Será, né? Será que tá com uma coroa emprestada da rainha? Será que, né? Quanto custou? Qual é a mesão que fez o vestido? Ah, aquela coisa toda, né? O Andrew estava doido para chamar a atenção. E ele também teve um casamento televisionado, porque eu lembro que eu também vi o casamento dele com Sarah, pela Globo, Globo News, sei lá qual era o canal, entendeu? Não, Globo News não é. Então, assim, eu também, eu lembro de ter visto. Eles tentaram dar a mesma importância para Andrew que deram para Charles. Então, foi um casamento puramente de negócio, gente. Ele arrumou uma outra porra louca que aceitou. Provavelmente, a Sarah, sim, ela ia ter vantagens. Ia ter guarda-roupa, tudo bem, ela sempre teve um péssimo gosto para roupa, mas ela ia ter um guarda-roupa legal, em termos de roupas caras, ela ia ser duquesa. O mesmo estilo de ducado do Harry, tá, gente? É um ducado que tem título, mas não tem terras. O Andrew não recebe dinheiro do ducado de York, pedaço de chão, Não. tá? Os filhos iam entrar na linha de sucessão. Exato, né? Eu até imagino que ela achou que o casamento fosse durar. Se eles realmente tinham um casamento aberto e ela sabia que ele mais do que pulava muro, e ela também poderia dar as puladinhas dela, porque ela também era filha de Deus, sabe uma coisa que passou pela minha cabeça do porquê finalmente ela decidiu, sei lá, chutar o pau da barraca e deixar ser pega e não sei o quê? Ele deve ter passado doença venérea para ela, porque um homem desse não usa camisinha não, Moira. Um homem desse que é muito macho, que dá de hora em hora para uma mulher diferente, ele não usa camisinha, tá? Que nojo. Então, se você pega a primeira vez uma doença, aí você cura, aí você fala com o teu marido, toma cuidado para usar camisinha. Aí ele, tá bom. Aí ele não usa. Aí você pega uma segunda. Cara, quando chega na terceira, que você já tá com a sua perereca cheia de calombo, ah, meu amor, tu chuta o pau da barraca e fala, quer saber? Eu vou fazer o mundo acreditar que você é um corno. Isso ela fez. Isso ela fez. Porque aquela chupada de dedão em plena área aberta foi igual essa reunião ridícula daquele pessoal de comunicação do Palácio e de Harry. Reunião secreta na varanda com vista para o parque público, né? Exato. Traição, que geralmente é secreta, num local público que você sabe que um paparazzo com aquele canhão de lente vai pegar, gente. Não, ali ela quis fazer ele ser corno. Ela cansou, gente. Então, na minha cabeça não vem outra justificativa, tá? A perereca dela já tinha virado um cogumelo, de tanta doença venérea. E aí ela preferiu chutar o pau da barraca. Só que o que aconteceu? Ela ficou numa situação muito ruim, financeiramente. Muito ruim. Que ela foi vender liquidificador, vigilante do peso, tapaué, escreveu livro infantil. Ela é aquela que tenta, né? Tenta. Se precisar virar manicure, ela vira, né? Se for fazer morango do amor, ela faz. Ela topa todas, né? Ela um topa tal tudo. de entregar prêmio do E subcarimbador do interior da Suíça, ela vai, ela não tem essa. Exato.
Naquele episódio que a gente falou deles, que a gente falou sobre livros, cara, ela escreveu uns 4 ou 5 livros. Ela deu Assim, nome. um dele era sobre dieta, a tal dieta que ela fez de vigilante do peso, que Sim. ela ficou magrinha, aí tem receitas para dieta, tudo bem. Mas os outros é minha história. Não, que tanta biografia esse povo tem para contar em primeira pessoa, que já não contou num livro só. Ela estava desesperada atrás de dinheiro, entendeu? Ela começou a se endividar, até que o negócio começou a ficar feio para a imagem dele, porque ela continuava com o título de Duquesa de York, que foi um acordo do divórcio. Então ele, pelo bem das filhas, falou, volta a morar comigo, porque mal ou bem, poxa, ele recebia 1 milhão de libras de mesada do palácio, fora os outros investimentos. Então, pelo menos dinheiro ele tinha. Uhum. Ó, 1, Então, ela foi 2, 3, 4, 5, 6. Também é dela. Também é dela. Até chegar nas coisas de. Olha, também é dela. outro, Até exato, tá chegar vendo? Nos atuais, nos né, de romances de romance de época. época, que elas, na verdade, a gente sabe que tem um ghostwriter, né, uma outra autora que escreve, e ela só meio que bota o nome Tem dela. até um autografado, se você quiser comprar. E tem um livro dela que eu achei até interessante, quer dizer, eu não acredito que foi ela que escreveu, tá? Para mim também foi um ghostwriter, mas é um livro que eu compraria, que é sobre a vida da Rainha Vitória, porque ela é uma fã da Rainha Vitória, né? Tanto que ela botou o nome de uma das filhas, que foi a Beatrice, que é o nome de uma das filhas da Rainha Vitória. É isso aí mesmo, esse primeiro. Daquele Travels, né? Esse eu achei interessante. Não é Travel, caro, $22. Isso pois é. dá uma córnea só, dá para comprar esse. Mais ou menos, mais ou menos. Então, mas assim, os outros que são biografia, que tanta biografia você tem para contar de você, gente? Que você já não contou no primeiro livro, entendeu? Então, aí ela voltou a morar com ele. Então, assim, moram, né, na verdade, como amigos, mas não são casados nem nada, né? Pelo bem das filhas. Só que, aí já entrando na segunda parte, até então a gente está falando da primeira parte, que é a parte do S. Agora vamos entrar na parte monetária. O Andrew tinha uma vida extravagante. Ele recebia toda essa dinheirama que eu falei, que era o dinheiro do palácio, e ele aproveitava essas viagens que ele fazia em nome da coroa para fazer negociações com empresários locais daquele outro país. Entendeu? Negociações escusas, Por né? baixo do pano. E ele também recebeu muitas dicas de transações financeiras questionáveis do Jefinho da Ilha. Então ele ganhava muito dinheiro, mas ele também perdia muito dinheiro. Que com Imagina o que certeza o Jefinho... Jefinho ganhava em cima da perda dele. Exato, é que nem aquela influencer que Eu ganhava ia falar, em cima de quem perdia no jogo do Tigrinho. Gente, isso é de uma maldade. Você exatamente. imagina o que Jefinho não devia saber desse pateta? Além das safadezas que ele fazia no quarto com as pop coitadas, que muitas Uhum, vezes nem recebiam por isso, porque uhum. essa da marionete, o cara pagou a faculdade dela. Diz que ajudou a comprar um quarto-sala em algum lugar, uma casinha. Mas aí eu Uhum. não entendi que o sonho dela era ser assistente social e acabou cabeleireira.
que pagaram o curso de cabeleireira para ela. Então você vê que faculdade foi essa que pagaram para ela, né? Não faço ideia. Então, além das safadezas que ele gostava de fazer com essas meninas, porque eram meninas. Sim, nova já. Jefinho devia saber dessas falcatruas do cara. Mas sim, mas olha só, aquilo que eu falei de ter coisa de espionagem com o cara lá da vodka, do país da vodka, que ainda está no poder, eles viajaram para aquele país. Não foi uma coisa assim por telefone. Ô, compadre, mostro. Não, não foi isso não. Ele foi lá, conta pessoalmente. Espionagem contra espionagem, sei lá o quê. Entendeu, gente? Então, essa vida de ostentar, de viver de jatinhos, de comprar. Uma das vezes que ele viajou, ai, gente, qual foi o país? Foi um país da Europa. O Andrew tentou negociar uma coleção de ovos Fabergé. Eu acho que foi lá mesmo. Foi lá mesmo? Então, assim, é aquela coisa, tudo bem, a gente sabe que um ovo daquele Fabergé é caríssimo, mas ele sempre queria ter vantagem pelo fato de eu sou príncipe, eu sou filho da Elizabeth, você tem que fazer o que eu quero, entendeu? Então, assim, ele gastava demais. Teve uma das modelos que ela topou dar atenção a ele se ele desse uma joia. E ele deu um daqueles anéis que dá para comprar um apartamento em Manhattan. Entendeu? Olha, isso tudo, o anel grande, né? Porque depois ainda teve que aguentar esse lerdão, né? No meio das suas pernas. Olha, não é moleza não, cara. É um trabalho Então, pois duro. é, pois é. Trabalho duro, E né? aí, eu falei aqui já das fotos, falei do puppet, né? Tem mais uma coisa interessante. Em 2011, Sarah admitiu ter recebido 15 milhões de libras de Jefinho da Ilha para quitar dívidas pessoais contraídas por Andrew. Então, nisso, o Jefinho da Ilha também conseguiu cooptar a Sarah para sujeira. Não era só uma questão de Sarah ser a mulher, como é que é, recatada e do lar, que ficava lá sabendo que o marido botava chifre nela. E ela, de vez em quando, dava chumbo trocado. Não, ela também entrou na sujeira. A gente sabe que nesse período já pós-divórcio, a Sarah intermediou encontros de empresários para o marido. Isso também foi um escândalo. Ela recebia para poder marcar na agenda o encontro com o marido. Por sua vez, o Andrew também faz isso com relação ao irmão. Será que Sarah dividia com ele ou esse tanto era dela? Ela ganhava para marcar e ele ganhava da falcatrua. Será que ela dividia com ele? Ah, devia ter um royalty, né? Que gente horrível, né, Vânia? Que gente horrível. E o pior, todo mundo, tô te falando, que tiveram que fazer The Crown para limpar a barra de Betinha para ela não morrer na sarjeta da opinião pública, que é onde ela ficou por muitos anos. Muitos anos. E eu vou te falar, tá? O filho tá fazendo a mesma coisa que ela fez, que é não cuidar dos filhos. Dá uma olhada aí para mim, você está com o computador aberto? Quando que foi o divórcio deles, de Sarah e Andrew? Em qual ano? Porque nesse livro também está dando a entender, mais ou menos que nem a história que a gente sempre fala aqui da idade de Meghan, só que é para cima, né? E que para baixo tem a ver a data de quando ela conheceu Harry, que não foi em 2006,
perdão, 2016, mas 2015, na Turquia, a coisa do Andrew conhecer o Jefinho da Ilha foi antes do que dizem. 96. Separados 96. em 92, Uhum. divorciados em 96. Em 96. Então, mas sim, voltando aqui, dão a entender que eles se conheceram mais tarde do que o processo diz, né? Perdão, eles dão para o público que eles se conheceram muito mais tarde, mas esse livro dá a entender, através dessas entrevistas aí que o autor fez, que eles se conhecem muito antes, né? Dessa coisa de realmente trocar e-mails, e que o Andrew falava no e-mail, a gente vai se mantendo em contato e a gente vai marcar de brincar juntos. Peraí, com quem que ele falava isso? Com o Jefinho. O Jefinho. Então, digamos, vou jogar aqui uma data. Digamos que dizem que ele e Jefinho se conheceram em 95, 1995. Na verdade, eles se conheceram muito tempo antes. Igual a história de Harry e Meghan, que se conheceram antes do que a história oficial diz. Por quê? Porque eles estão tentando minimizar o tempo que o Andrew conviveu com o Jefinho. Engraçado que até hoje só Andrew caiu, né, envolvido com o Só Jefinho. Andrew. Você Só vê como Andrew. ele é pato, né? Pois é. Igual a Harry. Como ele é pato, é igual Harry. Igual a Harry. E na live de amanhã a gente vai mostrar o quão pato ele é. Vem aqui Caraca, amanhã. eu tô com noção do que a gente descobriu. Vem aqui amanhã, que amanhã o negócio tá quente. O aniversário dela foi ontem, mas a gente vai comemorar na live. Bolinho de aniversário para cantar. Mas então, gente, a sujeira é muito antiga. O Andrew, ele, na época que ele serviu militar, dizem, né, que foram 20 anos de serviço militar, ele aproveitava essas idas dele lá para coisa de golfo, daqui a colar, para pegar as pequenas porções de lá. E pegava em bando, em grupo. Ele nunca Ele pegava foi assim, soldado. Ai, ele pilotou na Guerra das Malvinas. Foi condecorado herói. Nossa, o que ele fez nas Malvinas, praticamente ele ganhou a guerra sozinho. O negócio foi tão coisa que a Inglaterra mandou só um navio, não foi? Mesmo assim, ele lutou e lutou, correu risco, até parou de suar, de tanto risco que ele correu. Deu um clique no corpo dele, ele parou de suar. Então, esse povo, eles vão para a guerra, mas eles não vão correr risco. Aí a gente até entende, porque, né, nessa época ele tinha posição ainda na linha de sucessão Sim, e tal. sim. Mas aí é dito também nesses trechinhos desse livro que ele não fazia nada, que ele batia ponto nos quartéis onde ele ficou da Marinha, sei lá como é que chama o quartel da Marinha. Eu acho o seguinte, não dizem que o sobrinho ficava jogando PlayStation, Xbox, qualquer coisa assim? Ele provavelmente ia para orgia. Exato. Porque se ele é viciado em S, desde que ele era novinho, desde que ele experimentou a primeira vez, com certeza ele ia para os puteiros da vida. Né? E a gente sabe que existem, inclusive isso tem até em romance de época, tá, gente? É o que a gente fala, romance de época também é cultura. E os soldados falam, né, eles passavam meses longe de casa, às vezes até anos, como é que eles, né, para não sentir falta de Afogava o mulher. ganso. Tinha as prostitutas dos esquadrões lá, né, dos pelotões, mulheres que passavam de mão em mão, e aí também eram portadoras e transmissoras de doenças venéreas adoidado. Então, assim, arrumar mulher nesse período
Não é difícil. Até porque as mulheres locais ali em volta das cidades atingidas e tudo mais, já que ou se os maridos foram para a guerra ou já morreram, elas têm que sobreviver de alguma maneira, então elas viram prostitutas. Entendeu? Então esse negócio dele, ó, já vem de muito tempo. E era sempre abafado, abafado. É por isso que eu falei e volto a me repetir. Elizabeth demorou muito para agir com esse cara. Muita coisa. Tá? Quando o Harry falou, lembra nessa última entrevista ridícula que ele deu, dizendo, porque eles têm que pagar minha segurança, para mim especialmente. A gente achou logo que ele estava fazendo uma ameaça, né? Mas ele, como ele também é meio patetinho, ele podia estar falando, mas se pagaram para esse merda desse Andrew, por que não vão pagar para mim? Não, exato, demoraram muito, entendeu? Eu não sei se é porque tem mais coisa encoberta nesse ápice desse processo dessa moça que já morreu, ou se realmente os Pacová de Betinha, depois de tantos anos tapando, ela falou, agora chega, porque você já não é mais um menininho, você já tem filhas criadas, e você continua sempre caindo, eu estou sempre limpando a sua bunda das suas caganeiras. Chega. Então, aí Você ele perdeu falou, posição, perdeu medalhas, agora perdeu o coisa anual. Mas assim, cara, mesmo assim demorou muito. nesses pedacinhos do livro, só fala de Eugenie, não fala nada de Beatriz. Pode ser coincidência, porque isso são só uns trechos para chamar leitor, né? Mas acho que Beatriz que é o boi de piranha. Não sei, A tô Beatriz pensando ou a alto aqui. Eugenia? A Beatriz mesmo, a mais velha. Não, perdão, a Eugenie que é o Ah, boi tá. de piranha, mais nova. Mas eu já tinha dado uma reparada que a Eugenia ela é mais pro lado do pai do que pro lado da mãe. Sabe, sempre tem aquela coisa de filho, né? Um é mais amigo de um, mais amigo do outro, mais chegado, não sei o quê. E a Eugenia, ela tem verdadeira adoração por aquele pai. Quando o Andrew foi dar aquela entrevista no Night alguma coisa, ele levou a Eugenie. Newsnight foi. E engraçado que foi a Eugenie que a Megan usou de presa. Também usou de presa. E há pouco tempo, acho que foi no início do ano, que a Eugenie fez uma viagem lá para o Oriente, para o Japão, não sei o que lá, em nome do pai também. Foi. Dos A negócios do gente tem pai lá um daquele vídeo lado. aqui, a gente tem um vídeo aqui chamado Princesas Lobistas. Exatamente. Então, eu acho que ela acaba sendo aquela filha que acredita mais nas mentiras dele. Ele dá uma piscadinha assim de olho. Você acha que eu seria capaz de fazer uma coisa dessa? E ela acredita. Olha, Uhum. esse livro, quando ele chegar, por um lado, eu quero crer que essa parte serializada não seja só o que o livro tem de bom. Que eles usaram tudo que tinha de bom para botar no jornal e não tenha mais nada. Mas, por outro lado, você pensa, meu Deus, quanto mais podridão pode vir desse casal. E você vê que o palácio escondia para ele, escondia para Harry, deve esconder para outros. Uhum. Credo. Olha, não sei o que você achou desse vídeo de 2 partes, falando dessas poucas notícias que já saíram, se você ficou tão chocada quanto a gente ficou. A gente está conversando nos comentários, né? Para Uhum. mim foi ui, né? Aqui, vomitando, assim. É.
É bomba atrás de bomba, né? Quando a gente pensa assim, aí a gente entende, olha só, eu até mencionei, porque é mencionado isso no artigo, da possibilidade dos ombros, né, de William estarem cada vez mais pesados, porque está todo mundo com muita expectativa em cima do reinado dele, né? Que ele vai fazer um reinado mais justo, que ele vai se livrar do irmão e da Meghan e que vai se livrar agora do tio e da tia Sarah, Que ele tá? tem o vô da Sarah também, né? Que ele tem o horror da Sarah. Foi por isso que ele separou o escritório de advocacia? Além Do de ter pai, um pai né? banana, além de ter um pai banana que não está tendo pulso firme em cima do filho, caçula, é, será que é porque realmente ele já está pensando em fazer um monte de coisa? Por outro lado, eu sempre penso aquele negócio assim, as tais cartas, testamentos que deixam exigência do que você pode ou não pode fazer com fulano depois. Ah, você não pode tirar o título de fulano, você tem que pagar uma mesada para ele o resto da vida, você tem que cuidar do seu irmão, você tem que não sei o que, não sei o que lá. Não esquecendo que Elizabeth continuou, perdão, pagando a mesada do tio e da mulher do tio até os dois morrerem. E ela tinha o tio atravessado na garganta, muito pela influência da mãe, porque a rainha mãe tinha horror ao Wally Simpson, né? Que foi, ela culpa o Edward e a Wallis de ter matado o marido dela, porque ele, por mais que ele tenha sido preparado como segunda opção de reinado, mas toda a esperança do reinado era em cima do Edward. E o George, né, que o nome dele não era George, ele mudou para George V, na verdade. George V ou George VI? George VI, né? Ele mudou para George VI porque tinha que ser, né? Já que Edward não teve filho, ele era o próximo na linha de sucessão. Então, assim, eles têm muito dessa coisa, né? Se tem o dever para fazer, eu vou fazer mesmo sem gostar. Então, a gente não sabe até que ponto está já escrito pelo rei Charles que o William vai ser obrigado a cuidar de Harry, ou de que maneira. E agora tem ainda o Andrew. Porque aquela coisa, vaso ruim não quebra, né? Esse povo ruim demora para morrer. E fica aí Não, atormentando a né? família inteira. Não, não tem que, né, trabalhar na mina de carvão, não tem que carregar saco de arroz, não tem nada. Então, Carregar vidão, balde vive mesmo. d'água. Né? Não, vive até 100 anos. Exatamente. Então, É agora isso sim, aí. ele vai Olha, poder fazer, o William vai poder fazer muito? Ou ele simplesmente vai mantê-los com uma mesada baixinha, que no caso, oficialmente, o Andrew nem tem mais, lá no, como é que o povo fala, na Torre do Castelo, né? No alto da Torre do Castelo. Não sei. Mas, não sei. Me fala o que que você achou dessas histórias. Se te surpreendeu mais a parte um que a gente fez falando das histórias dele antes da ilha, ou essa parte da ilha, é, qual delas é a mais nojenta para você? O que que você espera desse livro? Porque a gente vai ler esse livro. A gente vai comentar esse livro aqui. com certeza. Parou? A gente conversa aqui embaixo nos comentários. Falou? Até amanhã Beijo, na tchau, live. tchau.